Temos origens, histórias e costumes diferentes, mas cada uma com suas particularidades defende a mesma causa: a valorização e a preservação do movimento carnavalesco das escolas de samba. Aqui é pelas escolas de samba do Brasil. O patrimônio cultural brasileiro vai além de cartão postal. As nossas escolas de samba fomentam a economia, o turismo, a empregabilidade para mais de 4 dias de celebração nacional. Para isso, é preciso preservar as tradições, reaprender processos, conhecer nossa gente, trabalhadores e público, compartilhar pesquisas e dados, criar uma rede, valorizar nossos artistas, nossa identidade, nosso território, nossa diversidade, promover impacto social. O Carnaval é um agente transformador. Nosso papel é ser o elo entre as ligas das escolas de samba e as associações de segmentos com órgãos públicos e governamentais, com o mercado e a indústria. Vamos produzir conteúdos, projetos e ações que valorizem e divulguem o que é nosso para dentro e fora do país. Queremos compartilhar conhecimento, oferecendo cursos e promover eventos. Ensinar e aprender, contar histórias, celebrar a nossa cultura o ano inteiro. Seja bem-vindo ao Fena Samba. Bom, a sala que iremos iniciar agora, com o tema Ouvindo quem nos ouve, a imprensa, os artistas e os pesquisadores. Quero convidar para compor a nossa sala Aline Vieira, que é ativista cultural, pesquisadora de Belém do Pará. Rafaela Bastos, economista do Rio de Janeiro. Não, tá bom. Alberto João, jornalista do Rio de Janeiro. Thaís Dantas, jornalista, produtora, apresentadora, Band do Vale, São José dos Campos. Pai Rodney, membro do grupo Samba, Saúde, Arte e Desenvolvimento com base ancestral, do Grupo de Pesquisas de Saúde da População Negra da FNUSP. Muito obrigado, bom dia. Bom, para mediar essa conversa, gostaria de convidar aqui ele que é nosso amigo, Moa, vem para cá, meu querido. Para essa sala, nós temos um fone ali, tá bom? Quem não retirou o fone, é só levar um documento lá, pega o fone. E não pode esquecer de, no final, entregar o fone lá e retirar seu documento. Tudo certo, meu mestre? Alô? Opa. É um? Espera aí, deixa eu ver do outro lado. 3. O canal é 3, tá? Tá te ouvindo? Deixa eu ver o canal aqui, tá? 3. Achamos aqui. Tudo certo? Isso. Mas qualquer coisa a gente vai te lembrando, tá bom? Senhores, boa palestra. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia a todos. É um prazer a gente estar realizando essa mesa. Nós vamos, em princípio, até 12:30. Então, na primeira parte, vou passar a palavra para cada um, em torno de 10 minutos, né? 10, 15 minutos, e depois a gente abre para perguntas. Queria fazer uma breve introdução dos ensinamentos pioneiros de Paulo da Portela aos registros de Sérgio Cabral, Haroldo Costa, Irã Araújo,
Raquel Valença, Rubens Confetti, Luiz Antônio Simas e tantos outros pesquisadores, jornalistas e griots da cultura popular, a memória do Carnaval brasileiro foi sendo cuidadosamente preservada, permitindo que as futuras gerações conhecessem não apenas os desfiles, mas também as histórias, os personagens e os valores que moldaram o universo das escolas de samba. Os grandes jornalistas, pesquisadores e griots do Carnaval, desde Paulo da Portela, que compreendeu a importância de registrar e dignificar a memória do samba, até os atuais, até nomes como Aloysio Machado, Sérgio Cabral, Haroldo Costa, Irã Araújo, Aida no André Mota e tantos outros, desempenharam um papel essencial na preservação da memória das escolas de samba e de seus protagonistas. Foram eles que transformaram relatos orais em documentos, vivências em história e lembranças em patrimônio cultural. Sem esse trabalho, grande parte da trajetória dos sambistas, das comunidades e das agremiações teria se perdido no tempo. Como verdadeiros griots da cultura popular brasileira, guardaram e transmitiram saberes, registraram conquistas, denunciaram injustiças e ajudaram a construir a narrativa de um dos mais importantes fenômenos culturais do país. Graças a eles, a história do Carnaval não permanece apenas na avenida. Ela atravessa gerações, inspira pesquisas e fortalece a identidade de um povo. Também era importante a gente citar alguns desses griots e pesquisadores do Carnaval de São Paulo, como Tadeu Caçula, que já esteve aqui várias vezes, Arnaldo Guedes, Geraldo Filme, Fernanda Santos, Cláudia Alexandre e Tiaraju Pablo D'André. Então, essa aqui é o mote da nossa discussão, né? Lembrando que é muito importante esse trabalho de vocês, dos pesquisadores, dos griots, dos jornalistas, porque é preservando a memória que a gente constrói o futuro. Muito obrigado. Então, vamos dar início, passar a palavra, então, pela ordem aqui, ao nosso grande Alberto João, do Carnavalesco, que faz um trabalho muito importante nesse sentido aqui de preservação da história do Carnaval brasileiro. Obrigado, Moa. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está acompanhando, ou quem está acompanhando no YouTube, né, vai acompanhar em qualquer horário do dia. Bom dia, convidados aqui comigo, né, da mesa. Gente, primeiro é uma honra estar aqui, porque eu acho que a gente precisa muito ter eventos assim, né? Eu sei que o Kona Samba nasceu na Carnavalha, né? Que era uma feira de carnaval lá no Rio de Janeiro, mais ou menos nesse estilo daqui, né? Com os estandes, com as mesas de debate. A gente chegou a fazer um sorteio da ordem de desfile, né? E eu acho muito importante a gente debater a economia do carnaval, questão do emprego, do marketing, da comunicação, apresentar cada empresa. Olha quantas empresas que trabalham no carnaval durante o ano inteiro. É uma coisa que... Eu sou jornalista de formação, né? Comecei no jornal O Dia como estagiário, vou a Sapucaí desde 92, né? Graças ao meu pai, assim, ele que me apresentou ao carnaval, ao samba enredo, a tudo isso. Nunca pensei em ser jornalista especializado em carnaval, porque eu nem sabia que existia isso. Na minha cabeça estava ser jornalista esportivo, aí lá no Dia acabando fazendo um pouquinho de polícia, um pouquinho de política. Quando eu entrei no Dia ainda estagiário, eu percebi que o Dia era o jornal do carnaval, né? E eu entrei para fazer um online em 2003. O online estava começando, né? E o Dia impresso batia 1 milhão de vendas no domingo, aquela coisa, né, incrível. E o Dia era o jornal do carnaval. Só que fazia carnaval basicamente em janeiro e fevereiro. Como a gente sabe que a grande mídia hoje faz, né? Grande mídia até é uma coisa que a gente tem que pensar, porque quem é grande hoje na nossa área aqui, né? E aí eu tocava em bateria, né? Eu sou branco, né? E eu tocava, as pessoas não acreditam muito nisso, mas eu tocava tamborim. Eu desfilava em 12, 14 escolas por carnaval. Minha mão tinha cheio de bolhas e tal.
E aí eu tocava tamborim, eu falei, não, eu nunca vou deixar de desfilar em bateria para trabalhar, tá maluco? Que coisa é essa, né? Não vou fazer isso. E aí a minha chefe falou assim, você gosta de carnaval, né, Alberto? Eu falei, mas eu não quero não. Aí avisei. No primeiro ano, para 2004, eu falei, não, eu vou desfilar nas minhas baterias e tal, hipótese nenhuma, eu posso ajudar. E ainda é estagiário, né? Claro que você quer aparecer. Aí, acabou o carnaval de 2004, ela falou assim, Alberto, eu queria que você fazia... Naquele momento estava nascendo os blogs. A gente tinha uma parceria com o IG, e era até Blig, que chamava o nome, né? Porque era o blog do IG. E ela falou, queria que você fizesse um blog de carnaval, acho que dá para começar em agosto. Que eu falei para ela como é que era o ciclo, né? Expliquei, né? Eu falei, Cristina, dá. E aí a gente montou um blog, e ela falou, mas aí você vai cobrir o carnaval já de 2004 para 2005 e não vai poder mais desfilar. Eu falei, Cristina, como é que eu não vou desfilar? Né? Ela, mas olha, eu estava indo para o 7º período para terminar já, para fazer o 8º no segundo semestre. Ela falou, se você conseguir se formar em dezembro, eu te contrato como repórter. E aí eu percebi uma forma de aparecer, porque como eu era do online, o impresso não gostava da gente. Aquele momento já de início de transição, aquela coisa, nós somos pequenos, vocês não são ninguém. Então, assim, o repórter do impresso não passava retorno para o online. Eu era a garotada da internet, aquela coisa toda. O que é a internet? Assim, gente, um dos maiores orgulhos que eu tenho é o ex-presidente da Estação 1ª de Mangueira, Álvaro Luiz Caetano Alvim, que numa plenária da Liesa ele me chamou e falou assim, João, eu aprendi a mexer na internet para ler o Dia na Folia. Porque eu me lembro do Anísio, a gente podia assistir a plenária. Naquela época, o capitão Guimarães era o presidente da Liesa, ele deixava a gente assistir a plenária, a imprensa. Não podia fazer nada, mas a gente assistia. Então eles me conhecem desde muito novo, eu tinha cabelo, era outra coisa. E aí, assim, eles não sabiam o que era um e-mail, não sabiam nada disso, né? E eu comecei a ver uma forma dali de ser contratado como repórter, né? E ver assim, aqui no Dia eu tenho espaço para fazer uma cobertura legal de carnaval. E a cobertura, eu como apaixonado por carnaval, a gente chama vocês todos, os nossos leitores, de apaixonados por carnaval. Quase como a ESPN Brasil faz, apaixonados por esporte, então a gente usa isso. E aí eu percebi que lá dava para fazer uma cobertura de eliminatória de samba enredo, de final de samba enredo. E no impresso eles falavam, Alberto, a gente não tem repórter para ir nas quadras. Em setembro, outubro, não tinha. Eu falei, eu vou. Não, mas não tem dinheiro. Eu falei, eu vou de graça. Então eu fazia o meu trabalho no online e à noite eu ia para as quadras. E nisso eu percebi o quê? Gente, eu tenho que ir para a quadra. Eu voltava para a redação 5 da manhã, totalmente fora do meu horário, porque eu achava assim, a pessoa tem que chegar em casa ou acordar 4, 5 horas da manhã para pegar um trem, pegar uma condução, e ela já tem que ler aquela matéria, como foi o evento na quadra dela. E aí começou a sair página inteira, né, com o meu nome, era o pessoal do online até ficava com ciúme, né, e eu comecei a fazer o pessoal do online trabalhar para o Dia na Folia, e aí já foi complicado, né. No carnaval, minha chefe falou, todo mundo trabalha, a galera tinha folga, porque o online, em 2004, 2005, ele botava o impresso no ar, ele não tinha um conteúdo específico, era só o carnaval que era conteúdo específico. E aí eu comecei aquela coisa, né, de querer fazer, querer produzir, e a gente começava a dar audiência. E eu mandava a redação, que era todo mundo recebia, a redação inteira. Olha, recorde de audiência aqui no online, a matéria da escolha de samba da Beija-Flor, deu não sei quantos mil views, e aí começou em 2007, eu fui fazer o PAN, aí trabalhava também no Sport TV, e trabalhava também no Dia, acabou o PAN, eu falei, cara, eu não aguento mais, aí pedi demissão. Nisso que eu pedi demissão, eu falei, meu Deus, eu pedi demissão, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Mas garota, assim, você tá querendo voar, né? Aí um amigo meu, que trabalhava comigo no Dia, falou, cara, pelo menos vamos montar um hot site de carnaval, para pelo menos a gente estar ali e alguém chamar a gente para algum veículo. Mas qual o nome, cara? Carnavalesco. Então, dia 1º de setembro de 2007, daqui a pouquinho a gente faz 19 anos,
Falta pouquinho para eu cumprir a minha meta. Minha meta são 20 anos. A gente criou o Carnavalesco. Com um mês e meio e tal, eu fui chamado para fazer o carnaval no Globo como freelancer. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Acaba o Carnavalesco, porque eu já tinha atingido o objetivo, que era seguir na profissão. Só que nisso, o presidente da Liesa, aí já era o Jorge Castanheira, que me conhecia desde estagiário, me indicou para o jornalista Sidney Rezende, que o Sidney estava montando o site, já tinha a CRZD, tinha 2, 3 anos. Falou, olha, cara, você quer fazer carnaval? Os melhores são a equipe do Alberto, com o Rafael Lemos no Carnavalesco. E a gente foi para o Sidney, ainda todo mundo no 0800, Sidney não. Carnaval de 2007 para 2008, em 2008 foi o primeiro carnaval. Quando acabou o carnaval, o Sidney ficou fascinado pelo que era, o que a gente fez e tal. A nossa parceria ficou lá até 2012. Depois de 2012, a gente ficou sozinho. Todo mundo pensou, nossa, agora vai acabar. E de 2012 a 2018, eu e o Luiz Carlos Magalhães, ex-presidente da Portela, a gente tirava do nosso bolso. Eu tinha 4, 5 empregos, então assim, naquela época, o trabalho era mais ou menos, a equipe ia pela passagem e não ia para não tinha salário, né? Ninguém tinha nenhuma verba. Então a gente tirava do nosso bolso para pagar servidor, para pagar tudo isso. A minha esposa não reclamava, a esposa do Luiz um pouquinho, mas aceitava de boa e tal. Em 2018, a gente parou por 6 meses depois do carnaval. A gente falou, não aguentamos mais. Foi uma gritaria no carnaval, Milton Cunha queria ajudar, todo mundo queria ajudar. Depois de 6 meses, a gente voltou. E eu digo que, assim, de 2018 para cá, é impressionante o que virou o Carnavalesco. Hoje a gente não fala mais que é um site, porque a gente fala que hoje a gente é tudo. Né? Não tem como a gente não ser rede social, principalmente Instagram. Acho que a cobertura do carnaval hoje está muito no Instagram. Só que é uma cobertura que, para mim, não é muito de jornalismo, é mais entretenimento do que jornalismo. Eu não consigo, assim, eu gosto de texto. Eu sei que a maioria não gosta mais de texto, mas o texto marca. Um entrevistão, que a gente chama, que é aquela entrevista grande, ping-pong, com a Selminha Sorriso, vai ficar marcada. Um vídeo de entrevista com ela é legal, mas amanhã já sumiu do feed. E a busca é muito ruim nessas redes sociais, cada vez. E o YouTube, que para vários segmentos é fantástico, para o carnaval ainda não é. Eu não sei por quê. Mas o nosso povo consome muito pouca coisa de YouTube. Eu trabalho também com um influenciador de Flamengo, que é meu clube de coração, e é muito diferente do carnaval. Assim, os caras ali vivem e conseguem, então no carnaval é muito difícil. E o carnavalesco, ele atingiu um patamar que a gente não esperava, que era só muito passageiro, era para durar pouquinho tempo, já vamos para 19 anos. Uma equipe que no Rio são 30 pessoas no carnaval, 30 pessoas. Se vocês imaginarem, a gente já teve mais de 150 pessoas nessa nossa equipe. Muito mais. E gente que hoje está brilhando, porque assim, aquilo, né? Às vezes a pessoa fica 2 anos, 3 anos e acaba indo para outro veículo. E que legal, porque acho que a nossa base é formar gente. A gente trabalha com muitos e muitos jovens, a gente forma muito. Com o olhar carnavalesco, o que é o nosso olhar, gente? É o olhar do carnaval competição. A gente sabe que o carnaval é cultura, é social, faz isso também. Mas para a gente, acima de tudo, o carnaval é competição. São os 9 quesitos. A nossa equipe analisa os 9 quesitos. Então, assim, a gente treina com o nosso olhar, de acordo com o manual do jogador. Ninguém aqui é o dono da verdade, então a gente erra muito, acerta muito. Mas é um trabalho específico de jornalismo carnavalesco, com muitas entrevistas. Eu lamento muito que a galera mais jovem hoje, de outros veículos, não querem mais o texto. Não querem mais o texto. Porque também é muito trabalhoso, é muito caro fazer. Não é barato. Mas eu acho que tem muito espaço. Tem muito espaço. Só para finalizar, depois eu volto aqui, parabenizar a Fena Samba, a Cona Samba, por fazer um evento desse. Não é fácil. Eu acho que a minha mensagem hoje
eu já participei de tantas mesas nesses 20 e poucos anos de cobertura de carnaval, e eu acho que a gente, sambista, é muito pessimista. Tá? Eu vejo muita gente falando, aquilo meu é ruim, eu faço um evento, ninguém vai, todo mundo só quer tudo 0800, eu não consumo nada de carnaval, eu não quero pagar. Não, a gente tem que ser otimista, cara. A gente chegou onde a gente chegou. A galera que lutou lá no início para sofrer, que sofreu por nós, cara. Sofreu para lutar, para fazer o carnaval. O carnaval hoje atingiu a classe média, a classe alta, mas a gente não pode esquecer de onde ele veio. E eu percebo no Rio que tem uma mudança agora gigantesca, né? É um outro patamar. E ainda bem, porque também saiu de 5 milhões de verba para 15 milhões. Mas não pode esquecer quem fez, quem criou, quem batalhou. Essas pessoas não podem ser esquecidas. Pelo contrário, elas têm que ser enaltecidas. Então, um evento como esse aqui tem que ser enaltecido sempre. Eu lamento que a Liesa não esteja aqui. Ela tem que estar. A Liesa é a mãe de todas as escolas de samba. Então, ela não está aqui, é soberba. É achar que ela é muito mais. E ela é, mas para ela ser ainda mais, ela tem que ser querida por todos os sambistas. E ia dar um parabéns final para o Carnaval do Sul. Eu estou impressionado com tantos desfiles e tantos carnavais que tem no sul deste país. Eu não sabia, eu vi algumas coisas, Uruguaiana, claro, né? Mas é impressionante. Florianópolis, Porto Alegre, Cruz Alta, Joaçaba. É impressionante. Parabéns, e eu espero muito que isso aqui cresça cada vez mais, e vocês sabem que podem contar sempre com o Carnavalesco. Obrigado. Bom, muito obrigado, Roberto João. E é aquilo como você disse, né? A gente, como o presidente Cachito afirmou na sua fala na mesa de abertura, o nosso foco principal é exatamente olhar para os pequenos e médios carnavais, das pequenas e médias cidades, porque os grandes espetáculos dos grupos especiais do Rio de São Paulo estão consolidados, têm uma vida própria, e a nossa preocupação é o nosso... Como o Cachito disse, nós não queremos uma Sapucaí ou um Inhembi, nós queremos mais Intendentes Magalhães, mais Vila Esperança, é isso que nosso objetivo, o nosso foco principal. Queria passar a palavra agora para a Thaís, 15 minutos, tá? Nós vamos ter uma participação da Rafaela Bastos às 11h30, então, a palavra é sua. Obrigada, bom dia. Primeiro eu quero agradecer o Cachito, meu amigo de coração, do Carnaval, de vida. Ele que me fez estar aqui hoje. Estou muito feliz, fiquei muito feliz com o convite, né? Porque a minha história com o Carnaval começa desde pequenininha, quando ainda não existia nem o Sambódromo do Anhembi. Meu pai, ele foi por 32 anos diretor de produção da TV Globo, e ele era o responsável por todos os programas que eram feitos em São Paulo, mas também todos os projetos especiais da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, né? E o Carnaval era um deles, e aí eu, pequenininha, já gostando um pouquinho do que ele fazia, me tornei radialista em 2021 e jornalista em 2001, e jornalista em 2003. E aí comecei a acompanhar ele, comecei a conhecer as pessoas do Carnaval de São Paulo, muitas pessoas bacanas, né, lá do comecinho, frequentavam a minha casa porque, assim como eu, meu pai também cria laços não só profissionais, mas também afetivos, de amizade verdadeiras. Então, o seu Basílio ia muito na minha casa, o Zulu... Oi? José Dantas, desculpa, José Dantas, hoje ele está aposentado, ainda tem algumas conexões com o trabalho, mas ele foi esse profissional exemplar e minha referência na comunicação. E aí, voltando um pouco, eu tinha essa proximidade, né? Porque muitas pessoas acham, no nosso meio, que o Carnaval começa ali em janeiro, depois virou o ano, começa o Carnaval, mas na minha casa sempre começava ali por setembro, mais ou menos, que meu pai já começava a fazer um movimento para a produção do Carnaval de São Paulo. E eu fico pensando, né, o quanto que eu mesma, primeiro como só espectadora, né, e ao lado do meu pai, vendo tanto o Carnaval de São Paulo
em especial que eu posso falar, crescer, né? Então, eu não me lembro quando os desfiles eram na Tiradentes, mais ou menos por completo, mas eu me lembro da construção do Sambódromo do AMB, eu me lembro de grandes coisas que aconteceram para fazer o carnaval grandioso como hoje, que as pessoas, em especial a mídia, a imprensa, ela não via, né? Então, a gente começou a participar dessa construção também, das grandes marcas estarem envolvidas, e uma das histórias muito interessantes foi que, acho que um dos primeiros camarotes a chegarem no Sambódromo do AMB foi o camarote do Bar Brahma, e teve uma discussão gigantesca, porque não tinha nenhum repasse financeiro para as escolas de samba. E o seu Jamil, que era o presidente da Imperador de Ipiranga, ele arrumou um quiprocó, porque falou, como assim não vai vir nada para a gente? Se eles querem só o espaço do sambódromo para construir o camarote, então eles vêm aqui e constroem o camarote em maio, né? Porque eles não vão ter o que passar, eles só vão querer fazer o camarote no carnaval porque eles têm o nosso produto. Então, eu me lembro dessa história que aí, naquele momento, não naquele momento, mas foi um marco para o Carnaval de São Paulo, eu que acompanho há muito tempo, tratar o carnaval com mais profissionalismo e com uma questão mais, não só social, como o Alberto falou, né, como paixão e tudo mais, mas também como um produto vendável e muito bem vendável, como a gente vê hoje. Voltando um pouco a minha história, né? Desde então, eu só estava acompanhando, trabalhava no esporte da TV Cultura, fazia grandes momentos do esporte, cartão verde e tal. E uma vez também teve uma reunião que eu estava lá filha, de falar, olha, o contrato do Carnaval de São Paulo está completamente nas mãos de uma só emissora. E ela faz disso o que ela quer. E o que ela queria? Ela só queria transmitir o Carnaval do Grupo Especial. E aí eles falaram, como não, né? O Carnaval de Acesso é tão grandioso quanto, tem o desfile das campeãs e tal, e se a gente fizesse uma parceria com alguma emissora? Talvez eles não fizesse sentido eles não fazerem uma parceria com uma outra emissora comercial, então eles procuraram a TV Cultura, que era a emissora que eu estava trabalhando, né? E aí eu bem assanhada, falei, olha, eu conheço um pouco o carnaval, então eu quero fazer parte da coordenação da transmissão, quando foi feito o acordo da TV Globo com a TV Cultura em parceria. A TV Globo ficava com os desfiles do Grupo Especial e a TV Cultura ficou com os desfiles do Grupo de Acesso e também o desfile das campeãs. E naquele ano, que foi em 2004, era um marco, né, 450 anos da cidade de São Paulo, fazia mais sentido ainda o Carnaval de São Paulo estar na TV Cultura, e eu coordenei pela primeira vez o Carnaval do Grupo de Acesso e do grupo do Desfile das Campeãs. E fui fazendo, foi uma entrega super bacana, né? Deu certo, foi uma parceria que deu certo. Alguns outros anos a gente conseguiu fazer isso também. A TV Cultura começou a mudar o modelo de negócios também como TV pública, não só como apoio cultural, mas ela começou também a fazer outras parcerias comerciais, né? Naquele momento, e aí quando a TV Globo viu que aquilo poderia incomodar, e também era uma entrega que foi feita com decência e muito bem entregue, a parceria se desfez, e aí voltei lá só para os meus bastidores, né? Tem uma escola de samba que meu pai conhecia todas, né? E aí ele falava, não, você não vai longe. Eu gostava de algumas mais antigas, né, do carnaval, mas eu morava nas Perdizes, fez mais sentido eu começar um carinho pelo Águia de Ouro.
Depois sou palestrina, palmeirense, fiquei, torci e torço também pela Mancha Verde, mas a paixão por todas me traz a história atual. O que acontece? Fiz o carnaval, meu pai se afastou do núcleo de eventos especiais da TV Globo, e aí eu pude fazer parte, né, como colaboradora da TV Globo. Eu comecei a trabalhar no vídeo show, e também fui lá assanhada e me candidatei para fazer parte do núcleo de eventos especiais, que era dirigido pelo Aloysio Legei. E fiz também a coordenação do Carnaval da TV Globo por alguns anos. Começou lá em 2009, essa minha trajetória. Bom, passado vários anos, para encurtar aqui o meu tempo, né? Eu saí da TV Globo, fui para outras emissoras. Hoje eu faço parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sou chefe de redação da TV, da TV Bandivale, né? Chefe de redação, porque lá nós somos um grupo formado pela TV Bandivale, por 3 rádios, a Nativa FM, Estéreo Vale e Bandivale FM, e um portal de notícias, que é o portal bandivale.com. Estou longe, moro hoje em São José dos Campos, aqui pertinho do Vale do Paraíba, e o carnaval sempre dentro de mim, com essa paixão, com essa vontade de fazer alguma coisa, até porque lá no Vale, né, eu quero também poder ajudar as cidades que têm escolas de samba, como Guaratinguetá, Jacareí, Taubaté, são cidades que levam o carnaval muito a sério, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, né, que é o principal eixo. E aí eu estava com isso, caramba, como é que eu vou me conectar de volta ao carnaval, que é uma paixão minha, não quero só desfilar, mas quero contribuir e tal. E dentro do grupo, conheço muita gente de lá, né? Sou muito amiga da superintendente nacional hoje do Grupo Bandeirantes, que é a Gisele, e comecei a falar: Gi, olha para o Carnaval de São Paulo, a Band tem um projeto tão legal, né? Que é o Band Folia, que já é consolidado em tantos outros estados, outras cidades. Vamos pensar em São Paulo. Não vou pensar, não quero mais, não sei o quê, né? Tinha essa coisa. E aí também, mais uma vez, eu insisti e falei, vamos só ter uma conversa, né? Por que não? E aí foi quando aceitaram, eu consegui reunir a Liga das Escolas de Samba de São Paulo com o Grupo Bandeirantes, e na primeira reunião, que eu estava torcendo para ser só um contrato de 1 ano para a transmissão do grupo de acesso no primeiro momento, né? Porque diferente dos outros anos que a Globo detinha, né? Ela possuía o contrato amarrado, o especial e o acesso. Hoje ela só faz parte, ela só tem o grupo o especial, e aí foi a brecha que a gente entrou, e aí eu estava esperando só 1 ano de contrato, e o seu Johnny pegou e falou, não, então vamos fechar por 3 anos, e aí foi essa minha história. E só rapidamente para finalizar, eu falei, putz, eu fiquei muito feliz, quis fazer parte da produção, infelizmente não deu, porque por questões de logísticas, e também tinham outras pessoas mais envolvidas que abraçaram o Carnaval de São Paulo, sem a minha presença, mas queria estar conectada. E quando a gente fechou o carnaval, o Adilson, que é o presidente da Vila Maria, ele falou, agora você vai desfilar só na Mancha, né? E eu falei, gente, eu sou do carnaval, eu gosto de todas as escolas, eu amo tudo isso, né? Ele falou, mas você desfilaria na Vila Maria? Eu falei, desfilaria. Aí tinham outros presidentes presentes, né? E aí, desfilaria na Independente? Desfilaria. Então eu falei, desfilaria. E aí o Adilson falou, então eu quero ver você desfilar em todas. Eu falei, uau. Eu falei, tá bom, desfile em todas. E aí surgiu o meu projeto No Ritmo Delas, que há 1 ano eu estava 33 quilos mais gordinha, né? Era uma coisa que me incomodava, e eu pensei, falei, como é que eu posso transformar isso numa conexão de mulheres 40 a mais, assim como eu, que sofrem com a questão da obesidade, com a questão de todos os botox possíveis e impossíveis que hoje muitas mulheres fazem, e eu não tenho nada contra isso. Como é que eu vou poder unir, né, essa coisa pessoal
minha de poder estar um pouco melhor comigo, com o meu corpo e com o carnaval. Criei o projeto e a Band São Paulo abraçou meu projeto, a Band Vale nem se fala porque ele continua, mas eu desfilei nas 8 escolas de samba que compuseram o grupo de acesso esse ano e, mais uma vez, queria agradecer aqui pelo espaço. Obrigada. Tá certo. Como eu sou velhinho, eu sou do tempo do Carnaval da São João, quando as escolas de samba passaram de ser de cordão, por exemplo, que era um cordão, passou a ser escola de samba 75, 76. É isso, só um registro. Bom, o pai Rodney disse que o pai tem um compromisso, né? Então, queria passar a palavra para ele, 15 minutos, lembrando que às 11h30, né, nós vamos ter uma participação da Rafaela Bastos por vídeo, né? Pai Rodney, 15 minutos, por favor. Muito obrigado, mestre Moacir. É muito bom estar aqui com vocês, Thaís, Alberto. Muito feliz de poder compartilhar esse momento que é tão importante para o nosso grupo de pesquisa e é importante também para a história das escolas de samba neste país, que é uma história de resistência, de muita luta e de uma luta que salva boa parte das pessoas negras de um lugar de subalternidade, de um lugar que ainda precisa ser olhado com um pouco mais de atenção. Então, eu tenho orgulho de fazer parte de um grupo, né, de pesquisadores vinculados agora à Universidade de São Paulo, à Faculdade de Medicina da USP, coordenados pelo professor Eduardo Ferrioli e com a ideia brilhante da nossa querida Olga, doutora Olga, médica, geriatra, minha médica, que cuida de mim já, que eu já sou um senhor, e estou assumindo minhas barbas brancas, porque na cabeça já não tem mais nada, né? Então, ela já está cuidando de mim, e um dia ela foi à Paulista, viu a parada da terceira idade, da melhor idade, da longevidade, e ela percebeu ali um grande mote de pesquisa e uma pergunta inicial, né, que todos os que acompanharam aquele evento fizeram e continuam fazendo. Será que o samba cura? E acho que é uma pergunta que a gente tem feito para todos nós, em busca de uma pergunta de pesquisa que nos oriente, né, nessas dissertações e teses e trabalhos de pós-doutorado que estão sendo feitos nesse grupo, que é um grupo amplo, transdisciplinar, com pesquisadores da área de saúde, da medicina, da enfermagem, mas também com pesquisadores das ciências sociais, no meu caso, eu que sou da área de gerontologia, né, dialogando com saúde e ciências sociais, mas que tenho as minhas incursões mais profundas pela antropologia, e nesse cenário eu já tenho trabalhado com os idosos dentro dos terreiros de candomblé, e na similaridade entre os territórios, encontrei a possibilidade, com a ideia da Olga, de trazer também a noção de que a velha guarda não é só um núcleo de resistência dentro das escolas de samba, mas também um núcleo de preservação fundamental da ancestralidade e dos processos de reexistência dentro desses territórios. A partir daí, a gente começa a buscar uma pergunta de pesquisa para saber se o samba promove e mantém a saúde dessas pessoas e em que medida essas pessoas também são inseridas e são pensadas pela escola de samba. A escola de samba talvez seja, e talvez não tenha noção, de que pode e tem essa obrigação de transformar a sociedade. E tem essa obrigação política de pensar nas pessoas e pensar que os seus componentes, esses corpos que estão ali sambando e que sambam para resistir, eles também são corpos que precisam ter o bem-estar, a saúde e todos os seus processos preservados. Então, pensando nisso, né, e pensando sobretudo na questão dos idosos, nós vamos buscar, dentro das nossas áreas, cada um com a sua pesquisa, mas num processo de interação, de integração profundo e numa discussão com as velhas guardas, e aí eu quero ressaltar
a importância da conversa que a gente tem tido com esses mestres, né? O mestre Mercadoria, que tem sido essa nossa ponte com todas as velhas guardas de São Paulo, e também o Maurílio, presidente da Associação das Baianas, que tem feito que tem trazido informações importantíssimas para que a gente possa pensar as nossas pesquisas e também trazer dados que permitam à sociedade mais ampla pensar a saúde da população de uma maneira geral. Então, a partir da escola de samba, enquanto um território de resistência, pensando nos nossos idosos, nas nossas baianas, nas nossas velhas guardas e também nos idosos que estão em outros segmentos da escola de samba, promover a saúde dentro da escola de samba, trazendo, a partir dos nossos critérios de pesquisa, critérios técnicos, critérios objetivos que estão nessas áreas mais formais da medicina, mas também pensar, né, qualitativamente como as escolas de samba têm promovido saúde, como o samba também promove e mantém a saúde das pessoas que fazem parte. Então, a partir daí, a gente começa o nosso grupo, a gente vai desenhando as nossas pesquisas, desenhando os nossos projetos, cada um voltado para a sua área, mas com uma preocupação muito grande em provocar a escola de samba a pensar nessas pessoas, a pensar nas pessoas que estão envelhecendo e a pensar em como a saúde dessas pessoas tem sido mantida e como a escola de samba ainda pode contribuir para melhorar a saúde dessas pessoas, sobretudo das velhas guardas e das alas das baianas. Então, a gente começa, né, o nosso diálogo não só com a escola de samba, mas também com as velhas guardas em particular, a partir desse mote, né, da saúde, mas pensando em outras coisas, inclusive nos processos de florescimento, nos processos de reexistência, no bem viver, e aí a gente traz, né, uma gama de profissionais que vão desde a comunicação, registrando tudo aquilo que a gente tem feito, e pensando isso no sentido de produzir informações, imagens, mas também pensando na produção de dados, que são fundamentais para que haja políticas públicas que sejam, de alguma maneira, transformadoras dentro da vida dessas pessoas. A gente não pode esquecer, e eu acho que é importante, né, quem está na imprensa sabe disso, que a escola de samba, ela está dentro de uma sociedade que é extremamente estruturada na desigualdade, e que essas desigualdades, de alguma forma, elas vão interferir na maneira como os idosos, né, como os nossos velhos, são tratados dentro das escolas de samba, porque tudo que está na sociedade, de alguma maneira, vai reproduzir aquilo que a sociedade suscita. Então, muitas vezes, a sociedade ampla, que não valoriza os idosos, que não tem o cuidado com os idosos, acaba influenciando, de alguma maneira, as escolas de samba enquanto instituições, e aí a velha guarda fica meio que relegada naquele plano que a gente não gostaria de ver, né? Saindo da frente das escolas, né? Quando a velha guarda apresentava as escolas de samba como comissão de frente, e acho que lembrava Elisabel, em 1984, se eu não me engano, Alberto me corrija se eu estiver errado, né, que canta lindamente cada setor e mostra a importância de cada setor, e dizia, né, que emociona a velha guarda lá na comissão de frente como a diretoria. Então, a velha guarda vinha à frente da escola, apresentando a escola, e como grande guardiões, né, dessa tradição e dessa ancestralidade. Mas aí as coisas vão mudando, né, e vão mudando muito por conta da força da grana que ergue e destrói coisas belas. A gente vai tendo o carnaval sendo inserido num contexto em que tudo tem que ser obedecido dentro de um tempo, dentro de critérios técnicos, mas critérios que, como a gente ouviu lá em cima, que vão descaracterizando a originalidade dessa tradição. E a partir daí, pensando nessas pessoas que começam ali, né, na frente da escola, apresentando toda a honra e toda a dignidade dos fundadores, daqueles que antecederam essas pessoas na luta e que seguem vivos, né, através da memória, mas que vão, por conta de tudo isso, sendo colocados para trás, até que parece que agora é meio que um padrão que a velha guarda vá no último carro, em cima do carro, justamente porque tudo tem que ser muito rápido, muito acelerado, e se for naquele passo, né, naquele passo dos anos 70, era muito tranquilo, né, você ter a velha guarda apresentando, porque a escola tinha um outro ritmo para desfilar. Aliás, não tinha nem essa coisa o tempo não era nem um critério de julgamento, né, porque eu me lembro, por exemplo, do Império Serrano,
meio-dia, quase meio-dia, né, ganhando o Carnaval de 1982, né, Baiana desmaiando, e estava todo mundo lá, feliz da vida, curtindo esse Carnaval, porque não tinha todo esse controle que a imprensa, de alguma maneira, sobretudo a imprensa hegemônica, é óbvio, né, que essa que a gente faz a crítica aqui, mas faz a crítica porque também tem sido muito tem uma atuação muito questionável, né, em relação à maneira como tem tratado a escola de samba e como tem desvalorizado o espetáculo que elas promovem, sobretudo para além do desfile. Né? Então, pensar a escola de samba como uma instituição que vai além do desfile implica pensar nas pessoas que fazem esse espetáculo. O componente é um corpo também que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado e que merece atenção. E como esse corpo vai envelhecendo, a gente precisa também de especialidades que tornem a vida dessas pessoas uma vida mais feliz, sobretudo com a possibilidade de que elas continuem sambando, né? Não é sobre não adoecer, porque é um corpo e como todo corpo corre seu risco, né? Mas também a possibilidade da prevenção, e aí a gente tem que pensar na medicina ancestral, que era uma medicina que prevenia em vez de tratar da doença, né? Então, pensar esses territórios a partir de uma ancestralidade, né? De um escopo amplo de epistemologias que nos permitam olhar a partir de outro lugar, saindo desse critério cartesiano, mas também buscando, dentro das condições de memória e de possibilidades que se abrem com o diálogo com os idosos, o que faz com que essas pessoas estejam no samba. E eu gosto sempre de lembrar uma fala do grande mestre Fernando Penteado, que eu acho que o Bruno, né, nosso querido Bruno, estava descrevendo todas as comorbidades possíveis. Acho que era o Eduardo que estava descrevendo as comorbidades possíveis quando a idade vai chegando. Então, o joelho que dói, a coluna que trava, etc e tal. E aí, o mestre Penteado fez uma intervenção e disse, olha, de segunda a sexta, a gente tem tudo isso. Tudo isso. É a perna que dói, é o joelho que dói, mas quando chega no sábado e no domingo, a gente não tem mais nada. Então é justamente nesse ponto que a gente vai, de certa maneira, colocar o nosso olhar de pesquisadores para saber por que o samba está promovendo essas pessoas nesse lugar, né, de reexistência, né? Porque não é só sobre resistir, porque eu digo que resistir é como a nossa querida Conceição Evaristo diz, né? Combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer, né? Então sobreviver é resistência. Mas a gente quer um pouco mais do que sobreviver agora, né? A gente quer viver, a gente quer ser feliz e a gente quer sambar. E para sambar, eu acho que é melhor sambar quando o joelho não dói, é melhor sambar quando a coluna não trava, é melhor sambar quando o diabetes não sobe, e assim por diante a gente vai orientando toda a nossa população, sobretudo os idosos das escolas de samba, para que eles possam cuidar melhor da saúde, mas provocando também a escola de samba para cuidar dos seus idosos. Porque a escola de samba pode, né, usar a força institucional para trazer para dentro do espaço da quadra, por exemplo, as políticas do SUS. Né, o Sistema Único de Saúde pode estar dentro da quadra, cuidando dos idosos, pode sim, e pode também trazer toda a discussão que a gente tem que fomentar numa sociedade mais ampla, do cuidado com esses idosos que ainda são arrimos de família, numa sociedade que se estrutura na desigualdade, eles continuam usando a sua aposentadoria para cuidar dos netos, para cuidar de toda a casa, então o salário deles é importante e não sobra muitas vezes para cuidar da própria saúde. Então é importante que a instituição esteja preocupada com esses idosos e nós, né, enquanto uma instituição de pesquisa, uma universidade, sobretudo considerando que a universidade é um espaço político e também quer interferir e transformar a sociedade, estamos fazendo aí, tentando pelo menos, né, pessoal, fazer a nossa parte para que a gente possa, a partir daí, provocar outras mudanças na estrutura da sociedade, promovendo um tempo de igualdade, de justiça, de paz e de muito samba e de muita alegria. É isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu não vou perder a deixa, eu como mediador sempre procuro interferir muito pouco, mas eu não vou perder a deixa. Estou olhando ali para o meu amigo e mestre Luiz Carlos Magalhães, que como eu somos saudosistas, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar a evolução das coisas, a evolução do carnaval, mas você tocou num ponto que para mim é fundamental. Eu acho que um dos maiores crimes que foi cometido com essa evolução, com as escolas de samba, foi essa coisa da comissão de frente, né?
realmente, eu lembro da comissão de frente da Portela, por exemplo, com só a velha guarda, Manasséia, Chico Santana, tal. E uma das maiores comissões de frente que eu vi na minha vida, que me emocionou muito, embora eu seja portelense, foi uma comissão de frente da Mangueira, feita pelo Carlinhos de Jesus, que tinha os grandes sambistas, Candeia, Noel Rosa e tal. E hoje a comissão de frente virou tudo bem, a gente entende e tal, mas virou um espetáculo. E a velha guarda é isso, a velha guarda vai lá para o último carro, né? Teve ano, por exemplo, que a velha guarda Portela não conseguiu entrar, porque o carro quebrou, aí fecharam o portão. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar a evolução, mas realmente essa questão na comissão de frente, na minha opinião, é um grande crime que se cometeu com o carnaval. Rafael Abaixa, tá? Só um minutinho. Eu vou passar para o outro, então, para... Então, eu vou entrar, passar para ela. Vou passar para ela. Tá, então, enquanto a Rafaela abaixo está se preparando ali, é Thaís, não é, Thaís? Aline, com a palavra, então, Aline. 15 minutos, tá, Aline? Oi, jovens, bom dia. Prazer imenso estar compartilhando a mesa com vocês. Queria agradecer aqui a Fena Samba, presidente Cachito, meu presidente que está ali, o Guga, né, presidente da ESA. Eu falo de Belém do Pará, sou tesoureira da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial. Carrego na cadeira cativa, digamos, da juventude, mas também de mulher. Então, a mesa de ontem que estava aqui falou muito sobre isso, né, sobre esse espaço que a mulher também está agregando, chegando nesses lugares que são de decisão. Então, convido todas as mulheres que estão aqui presentes para fazerem parte da tomada de decisão também das suas escolas, dos seus pontos de cultura, porque toda escola de samba ela é um ponto de cultura. Então, o que nós fazemos dentro da comunidade muitas vezes não é visto pelo Estado. O que nós fazemos dentro de uma comunidade ressalta que a cultura local ela não pode ser vista só como um entretenimento, ela é mais do que um entretenimento. Ela é uma vivência nossa, é uma experiência nossa. Então, todo mundo, de alguma forma, que chegou com a cultura aqui, eu acredito que os pais, né, que eram muito envolvidos com cultura, também chegaram nesse lugar. Eu não sou a militante raiz desde o carnaval, né? Eu sou formada em rede de computadores. O meu pai, que era militante do carnaval, fundou a escola de samba em Belém, ajudou a construir o que a gente tem hoje, que a gente chama de Aldeia Cabana, que é um dos espaços onde a gente acontece os espetáculos, né? E a gente está com essa pretensão de usar o espaço o ano todo, né? Ele acontece diversos eventos, mas a gente também tem essa premissa de falar de carnaval o ano todo. O carnaval ele não começa em janeiro, o carnaval eu acho que ele começa depois do... Quem anunciou o campeonato, perdemos 2, 3 décimos, então o que eu vou fazer para recuperar esses 2, 3 décimos do ano seguinte? Pensar o carnaval, a gente não fala só sobre a fantasia, né? A gente fala do carnaval tem gente que tem o saudoso, tem gente que é o novo que não escuta quem é mais velho, tem o mais velho que também não tem a paciência com o mais novo. Eu acho que a nossa maior dificuldade está aí. E tem um samba que eu acho muito bonito, do Paulo César Pinheiro, que ele fala, que é o samba de lamento, né? Em que ele diz que ele tem saudade dos sambas de antigamente, quando o samba deixava uma vaga tristeza no peito da gente. Então, tem uma certa rixa de entender o que é o samba, de onde veio o samba. Será que o samba é só a cervejinha do final de semana? Não é. A escola de samba não é só aquele barracão que está acontecendo naquela fervorosidade durante a semana de estar fazendo uma fantasia. A perspectiva que eu tenho, eu trabalho muito nessa linha, né, há mais de 10 anos com política pública cultural. Então, qual é o meu papel hoje, não só dentro do carnaval, mas dentro da minha cidade? Eu trago um pouquinho da experiência que eu aprendo sobre cultura, né, sobre leis de incentivo, sobre como é que as pessoas, os artistas, os artesãos, o compositor, a pessoa que não enxerga o seu fazer artístico como uma profissão. E ela é. Você que faz um artesanato, você que faz um adereço de cabeça, você que faz um pouco da composição, você é um artista. Porque você, enquanto artista, eu não sei fazer isso. Imagina eu ter que fazer um bordado, eu não sei fazer isso. Qual é a minha habilidade? A habilidade é falar sobre política pública, como é que eu vou fazer com que você que tem o fazer artístico vai conseguir acessar financiamentos. Então, o meu papel tem sido esse, né?
Quando em 2023 surge a proposta de vamos ter uma nova eleição dentro de Belém, né? E eu, muito naquele lado, na época eu trabalhava na Escola de Samba Acadêmicos da Pedreira, no administrativo, numa conversa onde hoje o secretário é o professor Edson Berbari, diz assim, está faltando uma pessoa para indicar para ser tesoureira. E aí eu falei, eu quero. Aí ele falou, tu és doida. Né? A primeira coisa que ele falou, eu falei, bom, eu estou aqui desse lado. Eu estou aqui dizendo que eu não aguento mais essas coisas. É o momento que eu tenho agora de dizer que, quem sabe, com um pouquinho do que eu conheço, eu posso ajudar a contribuir. E, nesse momento, eu tomo para mim uma responsabilidade, que é mexer no real, né? Vamos falar que né? Vamos mexer no real, o pessoal olha para mim, olha, a menina do dinheiro. Mentira, porque se me sequestrarem, a ESA não tem dinheiro para me mandar buscar. Né, presidente? Não tem. Então, por favor, gente, não acreditem nisso. Então, eu vejo, nesse sentido, eu entro para a ESA, junto com o Guga, junto com o diretor, que é o secretário, que é o Berbari. E, assim, eu trabalho com pessoas que já estão há mais de 20 anos dentro do Carnaval numa gestão, em que eu chego lá e provoco algumas coisas de, por exemplo, cadê a juventude dentro do Carnaval? Eu vou lá e pergunto assim, cadê, quando a gente vai fazer evento? Preciso que tenha um stand de cada escola para dizer o que é a sua escola, convide a comunidade. Eu trouxe aqui, né, eu perguntei até para o Cachito, falei assim, a gente pode levar material para falar sobre a nossa liga? Aí ele falou, olha, fica à vontade. Eu trouxe meu material, tenho um A5, vou distribuir depois para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho, tá? Por quê? Porque quando a gente veio dos nossos locais, assim, ontem eu percebi que tem muita coisa acontecendo sobre carnaval e a gente não está sabendo, não se conhece, a gente não conversa, né? A gente tem rede social? Tem, mas há um algoritmo que funciona ali na rede social. O blog era bem diferente, a gente ia nos blogs, você tinha matérias, você tinha opiniões, você tinha redações sendo feitas, e que hoje o corte da rede social, ele é muito, a comunicação hoje, ela é muito intuitiva ou ela é muito... Como é que eu posso dizer? Eu odeio aqueles vídeos que dizem assim, o que você acha? O que não tem que achar nada, entendeu? Porque quando você provoca alguém na rede social, você tem duas intenções, outro quer para bem, outro quer para mal. Quando você tem um conteúdo de fato que pode chegar para outras pessoas, esse algoritmo não alcança porque ele não vai ter a rentabilidade. Ele não provoca, certo? Então, eu vejo que o que a gente está construindo em Belém, por exemplo, a gente virou uma chave, né? O Guga vem de uma área que é de audiovisual, mas vem também de uma área que é empresarial. Eu venho de uma área de olhar de juventude. A nossa comunicação, que é o João Sérgio, também vem desse olhar e perspectiva de jornalista. Então, o que as mentes sentaram e disseram? Vamos parar de falar de carnaval só para quem faz samba. A gente precisa falar de carnaval para quem também é recepcionista de um hotel. A gente precisa falar de carnaval para quem é o motorista de Uber. E não é só tomar cerveja. A gente precisa dizer para esse cara que existe uma movimentação que acontece aqui financeira. Existe também uma comunicação que a gente precisa agregar para outras pessoas que não sabem o que é carnaval. A gente precisa parar com a metodologia de achar, toda vez que você vai no Instagram e diz assim, 1,5 milhão foi destinado para o carnaval. Aí vem um lá e comenta, mas esse dinheiro poderia ir para a saúde. Aí eu vou lá e comento, vá no portal do site Transparência, assim, secretaria, está lá o recurso que é dado anual para a sua Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Educação. Esse dinheiro não está sendo tirado de nenhum lugar. Esse dinheiro ele está sendo investido na cultura, porque a cultura ela é um direito, e se ela é um direito, eu, você, todos nós temos que ter acesso. Então, a gente precisa aprender a chegar às informações que não são de certa forma, dadas fáceis. Eu vejo assim. Então, ontem se falou sobre conselho, vamos instituir conselhos municipais. Quem sabe sobre conselho? Né? Como é que eu faço para participar de um conselho municipal da minha cidade? Você precisa conhecer. Né? Quem hoje entende sobre o Sistema Nacional de Cultura, ele precisa ser implementado no município. Gente, se não tiver conselho implementado até ano que vem, ou até no máximo 2028, vai parar de chegar recurso da Lei Aldir Blanc. Vocês sabiam disso? Né? Hoje, o investimento do governo federal voltado para a Lei Aldir Blanc está acontecendo, mas se o meu município não estiver com o Sistema Nacional implementado, vai acabar. E muitas das vezes a gente está vendo que só tem município que não está conseguindo gerar outros processos de trabalho. Então, quando a gente une pessoas que trabalham no carnaval, que elas conseguem quebrar um pouquinho dessa regra de dizer, olha, o carnaval, gente, ele movimenta uma cultura que ela está lá na base, né? E a gente precisa fazer com que essa cultura aqui, ela não deixe de existir. E a gente precisa fazer com que as pessoas que estão entrando no carnaval, elas também não podem se dizer que elas sabem mais do que a pessoa que tem ali 72 anos, que está sentada bebendo
a cervejinha dela e está movimentando a escola, porque esta pessoa que tem o conhecimento empírico, ela sabe muito mais até do que o cara que está chegando agora. A academia precisa se conectar mais com as escolas de samba. Eu sinto falta disso, né? Eu sou uma pessoa que está lá dizendo assim, por que a universidade só leva um pesquisador para dentro da escola? Não pode. Tem que chegar os alunos, levem os alunos lá para dentro da universidade, né? Por que os alunos precisam também, por que a escola de samba também precisa conhecer outros caminhos? Porque ela vai ter alternativas diferentes também de saber comunicar. Então, a gente está vendo que essa questão de a gente ter juventude para falar, pegar um celular, gravar e dizer assim, eu tenho 1 milhão de pessoas vendo aqui, mas como o jovem ali falou, daqui para amanhã, a gente está numa rotatividade de notícia que acabou. O que eu vou querer amanhã? A gente está fissurado, a gente está com o dedinho aqui rolando, querendo saber o que está acontecendo. Quando as matérias, elas vêm com uma fonte para você ler, parar, refletir e saber como que, poxa, eu queria contribuir com esse texto, né? Então, eu vejo que hoje a gente precisa mais estar lidando com o que está acontecendo agora, sabendo que houve um processo gigantesco de luta lá atrás, e eu preciso agora saber como que esse processo que eu pesquiso, que eu aprendo, eu implemento hoje, para que dê continuidade amanhã. Porque o futuro, para mim, não é amanhã, o futuro, para mim, é o que eu estou fazendo agora. Porque se eu realmente quero contribuir com o meu futuro, se eu quero contribuir com a minha comunidade, eu preciso ter agilidade agora nesse momento. Então, qual é a agilidade nesse momento? A ESA conseguiu fazer com que de 2023 para cá, até 2026, a gente conseguiu quebrar um pouco dessa ruptura de falar de carnaval só para quem faz carnaval. Então, a gente tem programas como Se Liga no Samba, a gente tem um contribuinte muito bom lá em Belém, que é o Jaime Machado, que tem um programa Carnavalizando, Se Liga no Carnaval, e a gente está vendo que houve uma explosão de outras pessoas chegarem na gente, de dizer assim, caramba, é isso que é o carnaval? Por quê? Porque o carnaval não é só a gente mostrar que é um espetáculo que acontece durante 60 minutos na avenida. O carnaval ele vai buscar uma identidade que aconteceu lá no início do século passado, em que as pessoas tomam para si não um dia só de folia, né? Mas é um dia que elas se encontram, que elas encontram alegria, que elas precisam comemorar uma vitória de uma batalha, na verdade, do dia a dia que acontece, né? Então, o carnaval, para mim, ele hoje, se hoje eu estou aqui nesse lugar, eu devo muito não só ao meu pai, né, que está lá comemorando provavelmente em outro lugar, mas também a todas as pessoas que de alguma forma me deram uma oportunidade de estar aqui. Então, a tecnologia me permite falar sobre carnaval, né? Hoje eu trabalho com uma ferramenta de participação social para quem quiser conhecer, que se chama Plantaformas. Essa é uma ferramenta onde você consegue se organizar lá sem que haja interferência de um patrocínio, de um anúncio, onde 14 organizações estão lá, fazendo com que você consiga se organizar, ter tomadas de decisões, né? Então, quando a gente fala de comunicação, vocês trouxeram caminhos alternativos para falar de comunicação. Você trouxe um caminho alternativo para a gente integrar os griots que estão dentro das escolas hoje. Então, a gente precisa conhecer essas metodologias para dizer como eu posso implementar no meu local. Então, se a gente conseguir fazer com que essas réplicas aconteçam em outros lugares, a gente vai fazer com que outras pessoas também possam enxergar esse movimento. Eu acho que a questão hoje da comunicação, ela passa por 2 segmentos que está um pouco prejudicado. Não sei se essa é a palavra que vocês, enquanto jornalistas, podem me corrigir. Mas a gente tem hoje os influencers, né? E a gente tem os jornalistas. E olhando pelo viés inteiro da educação que a gente tem no país hoje, eu acho que a gente precisa buscar essa retomada. Como é que o influencer pode ajudar, sim, na comunicação, mas sem deixar perder a essência de pesquisar, saber falar sobre aquilo, chamar as pessoas que entendem do assunto, e não só dele promover-se enquanto um influencer, dizer eu tenho 50 milhões de seguidores, mas em compensação o conteúdo dele, de fato, não vai transmitir o que um jornalista em 2, 3 minutos consegue passar. Eu acho que essa integração, ela precisa acontecer, né? E aí eu estou vendo que há uma briga muito grande. Aí quando vocês falam grande mídia, o que é a grande mídia hoje? O que é? É um jornal impresso? Pode ser para muita pessoa, tem muita gente que gosta do jornal impresso. Estou com papel e caneta aqui na mão, estou anotando o que vocês estão falando, porque isso me consolida depois para entender como é que eu posso ampliar o meu acesso de conhecimento para passar para outras pessoas. Eu não sou jornalista de formação, mas eu aprendi que a leitura te leva em lugares inimagináveis. Então, eu sempre vou defender em qualquer lugar que eu vou, que sim, a educação é um espaço de transformação, a cultura amplia esse acesso, e eu acho que a gente pode seguir esse caminho para que a gente consiga construir muito mais coisas, não só no Carnaval, como em outros lugares. Obrigada. Eu não posso perder essa deixa também.
falando aqui agora como diretor de jornalismo da Associação Brasileira de Imprensa. Influencer não é jornalista. Influencer é influencer. Jornalista é outra Mas, coisa. Moa, o principal é a gente lutar pelo diploma. Sim. Hoje sim. qualquer um Mas pode aí é exercer a uma profissão outra de jornalismo. discussão, Porque o Supremo disse que não precisa ter diploma. Mas, Então enfim, qualquer um pode ser. É só você ter a câmera e fazer. A gente também tem que entender que nós não somos mais donos da notícia. A imprensa, com a sua soberba, o jornalista acha que sabe mais que todo mundo. E não sabe. Tem muito analista de futebol, por exemplo, garotada, que sabe mais que jornalista. sim. Mas aí, Alberto, é uma outra discussão. O que a gente nota, por exemplo, há uma transformação muito grande na cobertura, por exemplo, do carnaval, né? Como um entretenimento. Eu acho que o jornalismo tem perdido espaços tanto na cobertura do carnaval como na cobertura do esporte, por exemplo, né? Tem a questão dos influencers, que é uma outra coisa, mas tem também isso. Quer dizer, tratar a cobertura da TV Globo, por exemplo, do desfile das escolas de samba, ela prioriza o entretenimento, a informação, né? Prioriza a celebridade, a beldade, a mulher bonita. A informação, ela está perdendo espaço, né? Enfim. Bom, vamos agora à última intervenção, para a gente ir finalizando. A Rafaela Bastos vai entrar ao vivo, virtualmente. Rafaela Bastos, participando virtualmente aqui da nossa mesa, é um prazer. Com a palavra, Rafaela. Prazer. Muito bom estar aqui com vocês. Eu estou com um pouco de retorno, então vou falar bem devagar, assim. Peço desculpas, tá, por isso. Mas foi a forma que eu consegui estar aqui junto com vocês. Para mim é muito importante estar em um momento que as reflexões sobre samba, carnaval, pessoas, trabalhadores do carnaval e sambistas como eu, que nós tenhamos um momento em diálogo, reflexão, para a gente pensar no nosso. Nós não estamos ouvindo. Rafaela, não estamos te ouvindo. É problema nosso. É problema nosso aqui, não é seu. Dá um minutinho que nós estamos resolvendo aqui. Rafaela, vê aí. Aqui não está. Rafaela. Oi? Então, Vamos lá. Pode falar. Estou falando. Tudo bem, estamos te ouvindo. Tá. Bom dia, gente. Eu estou com bastante retorno, então vou falar pausadamente. Um dia. Preciso que alguém me clarifique. Oi? Vocês estão me ouvindo? Me dá um retorno. Beleza. Bom, gente, eu estou aqui muito feliz. É muito importante estar aí. Dadores, sambista. Eu quero saudar a mesa, Alberto João, Carioca, Thaís Santa, Aline Vieira,
pai Rodney, ou então quero agradecer todo mundo que está aqui hoje nessa disposição, né? Falar de carnaval tem que ter disposição. E agradecer ao Denis, a Paola Oliveira, que são pessoas que também colaboraram aqui hoje. Eu estou com retorno, então vou falar bem devagar, desculpa por isso, mas é porque eu escuto novamente, falo para você. Então é para não confundir aqui o pensamento. Ela Bastos, presidente da Fundação João Goulart na Prefeitura do Rio, vice-presidente de projetos especiais da Mangueira, mas o que eu mais gosto de falar é que eu sou passista da Estação Primeira de Mangueira. Não mais como mas na alma. Foi um encontro ancestral, a Estação Primeira de Mangueira e o meu desejo de ser passista, mas por conta disso, na verdade, eu me sinto formada pela Estação Primeira de Mangueira. Então, por mais que eu tenha toda uma formação acadêmica, né, formada na UERJ, geógrafa, especialista em branding pelo Instituto Europeu de Design, economia comportamental pela SPM, e agora mestrado em relações internacionais, eu digo que eu tenho uma outra formação, que é a Estação Primeira de Mangueira. As vivências, os saberes também de escola de samba. Mas eu venho conversar com você, pesquisadora a partir dessa vivência. Eu não faço essas pesquisas dentro de uma universidade. Eu acabo fazendo nessa dinâmica plural que é a minha vida profissional. E também sou comentarista da série Ouro no Rio, pela Band. Sei que tem muita galera da Band. Queria falar um pouco sobre a economia do carnaval aqui hoje. Acho que é uma contribuição bastante interessante que eu posso fazer para vocês. Eu acho que o desafio de falar sobre a economia do carnaval me vem muito uma imagem, que é de uma baiana, aquela matriarca potente, entrando dentro de uma fusquinha. Essa dinâmica, como a gente pensa carnaval e como a gente conecta esse saber, essas experiências do carnaval, os trabalhadores do carnaval, com a lógica de entendimento econômico dessas relações. Economia, mais do que nunca, é interação. Interação de produção, cursos, interação de viabilidade de empresas, profissionais, cadeia de relacionamento. É isso que é economia. E quando a gente olha além do carnaval, eu gosto de pensar em alguns parâmetros de produção, tá? Primeiro quais são as competências mais estruturais que garantem o desenvolvimento do carnaval de escola de samba, por exemplo, que é o que eu mais vou me debruçar aqui. A outra questão é qual a manifestação da identidade brasileira que é aliada à capacidade de fazer acontecer. Essa identidade que a gente está falando é a carnavalesca, né, a escola de samba. E como uma educação de valores compartilhar com essa expansão dos modelos de manifestação, dessa manifestação, garantem o futuro e a perpetuidade do carnaval. Esses pontos, eles trazem, me levam num lugar de potência do carnaval. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um desafio do fusquinha e da baiana, né, de olhar para esse fenômeno carnaval e entender
dinâmicas e lógicas dentro de um escopo da economia, a gente também está falando de um lugar de potência. Então, o desafio da entrada dessa baiana nesse Fusquinha é a gente não perder potência, é a gente não enquadrar, no sentido de tornar quadrado, porque efetivamente, porque quando a gente fala de carnaval, a gente está falando de uma inteligência criativa. A gente está falando de uma paixão que tem como lugar também a possibilidade de você exercer o seu trabalho, quase que como um atleta, né? Um sonho de ser, sei lá, jogador de basquete, jogador de futebol, uma paixão, e você virar um profissional, entrar num grande clube. A gente entra numa escola de samba, a gente entra para ganhar. Eu costumo dizer que eu sou capaz, que quando eu entro na avenida, eu entro para morrer pela Estação Primeira de Mangueira. E não é uma morte física, é uma morte que me conduz ao renascimento do próximo carnaval e do que ele significa para uma comunidade. E como a lógica econômica dá conta disso? E aí eu vou começar por alguns inícios, tá? E vou trazer mais uma expressãozinha que a gente vai falar sobre ela ao longo dessa minha fala, que é valor público. Valor público é a capacidade que um governo tem de entregar serviços para o cidadão, olhando para o bem-estar coletivo, olhando para a sustentabilidade e olhando para as vocações. Então, eu penso na economia do carnaval a partir desses dois pilares, lugar de potência e valor público. E eu penso a partir, claro, do meu repertório. Eu sou uma gestora pública, eu sou há mais de 20 anos, sou há quase 20 anos gestora pública. Eu sou há mais de 20 anos passista da Mangueira, né? Fiquei desfilando por 23 anos, mas eu tenho corpo e alma de passista. Eu sou presidente hoje de uma instituição pública, mas corpo e alma de passista também ali. É como entender, é como eu entendo o carnaval e as escolas de samba. Então, eu penso nesses dois pilares como lugar para entender as economias do carnaval. As economias que conversam com o carnaval. E, nesse sentido, eu acho muito relevante a gente pensar, sim, o carnaval como experiência, mas também como celebração do encontro, porque isso é saudável para a comunidade. E quando a gente pensa nisso, você vê, né? Eu quero falar aqui de economia e eu estou falando um tanto de outras coisas que têm a ver com pessoas e suas relações. E isso é uma defesa muito grande de Milton Santos, que é um geógrafo, um célebre geógrafo brasileiro. Nós estamos no centenário, inclusive, desse geógrafo, que eu sou fã. Toda a minha reflexão começa a partir de Milton Santos. E o Milton Santos fala que o espaço geográfico é o espaço das relações, é o espaço vivido. Então, para a gente pensar em economia, a gente tem que pensar as relações, a gente tem que pensar as interações e as pessoas. E aí a gente começa a perceber alguns carnavais, tá? E a minha grande defesa é que quando a gente pensa, para eu chegar nesse lugar de não perder potência, da baiana entrar nesse Fusquinha, para chegar lá na Marquês de Sapucaí, pensar no valor público, eu começo a pensar numa relação de grandeza sobre o carnaval, olhando para as economias. Então, a gente ouve muito falar em economia da cultura, em economia criativa, mas eu defendo muito a gente falar de economia do carnaval. A economia do carnaval, ela tem uma dinâmica que tem a capacidade, inclusive, de alavancar a economia criativa e a economia da cultura. Assim como muitos especialistas e muitos dados e muitos cálculos da economia criativa, por exemplo, agrega a indústria criativa e a tecnologia para que consiga se perceber, por exemplo, como a criatividade, qual o valor dessa criatividade.
se é possível medir financeiramente essa criatividade. E a gente, considerando tecnologia criativa, indústria criativa, conseguimos também ter uma percepção sobre a economia criativa. Então, por que não fazer uma lente da economia do carnaval para que também essa economia possa agregar às reflexões sobre economia criativa? Então, para que a gente entenda as dinâmicas dos blocos de rua e das escolas de samba, eu ainda estou muito no lugar das escolas de samba, eu preciso entender eu preciso olhar com uma lupa para a economia do carnaval. Esse é o meu entendimento. E aí, quando a gente olha para a economia do carnaval, eu gosto de pensar em 2 outros pontos. Eu sempre vou trazer pontos para alicerçar, né, para embasar um pouco aqui a nossa conversa, ficar todo mundo na mesma página. A gente não ficar aqui falando um economês. Eu acho que a gente tem o capital econômico, né, tal como ele é, quanto vale isso, quanto de grana que está circulando, mas também o capital simbólico, que é como a gente valoriza um capital simbólico de uma manifestação ainda hoje marginalizada. E a gente tem muitas evidências atualmente, aqui na mesa já foram expostas algumas. Eu vejo uma escola de samba como um ambiente em que o ciclo de um indivíduo na sociedade é completo. A gente tem desde uma criança, numa escola mirim, até a velha guarda. E ainda aqui saúdo os mais velhos, que eu entrei nessa fala sem fazer essa saudação e não é do meu costume. Quando a gente fala de capital econômico, a gente tem essas economias todas que eu falei, cultural, criativa, a própria do carnaval, o incentivo público, o incentivo privado. E queria trazer aqui essa lógica do valor público como conexão ao capital simbólico, que é o valor cultural, que é o tal de soft power, que traz reputação. O carnaval é uma das grandes manifestações culturais que agregam ao soft power do país. Então, como que a gente, considerando essas noções sobre economia e cultura, a gente consegue colocar uma lente naquilo que eu estou aqui trazendo como economia do carnaval. Quando a gente pensa em incentivos privados e culturais, e eu já quero trazer aqui um ponto de reflexão, o poder público ele tem bastante instrumentos para incentivar o carnaval. Então, a gente tem, né, ICMS, ISS, tem Lei Rouanet Aldir Blanc, Paulo Gustavo, editais culturais e o próprio patrocínio direto. E o poder privado, a gente vê que tem instrumentos de edital cultural, mas eu não vejo um edital carnaval, um edital escola de samba. Tem várias outras linguagens. E aí é quando eu toco nessa importância da gente, ainda hoje, não deixar de colocar a lente no carnaval, porque ainda temos, sim, dinâmicas de acesso ao recurso que circula nessa sociedade, digamos assim, por entidades privadas, por exemplo, que não chegam até o carnaval, através de editais, de instrumentos mais formalizados. Então, a gente, enquanto escola de samba, enquanto bloco de rua, depende de uma dinâmica de interesses, que faz parte do jogo. Eu acho que quando se tem uma estratégia, uma empresa tem uma estratégia, ela tem sim definições que podem se associar ou não a um patrocínio direto a uma escola de samba. Entretanto, quando nunca há esse interesse, aí é que a gente, enquanto sociedade, precisa estar o que a gente está fazendo aqui hoje, dialogando e colocar à mesa essa reflexão.
E a gente, enquanto escola de samba, para a gente colocar à mesa essa reflexão, enquanto sambistas, a gente precisa de informação. Quando eu cheguei na Prefeitura do Rio, em 2020, fui convidada pelo então prefeito Eduardo Paes, para ser presidente do Instituto Fundação João Goulart, que é um hub de desenvolvimento na Prefeitura do Rio. Desenvolvimento de pessoas, então eu desenvolvo capital intelectual de servidores públicos, desenvolvimento de projetos, então eu desenvolvo e incubo projetos inovadores, principalmente, feito exclusivamente por servidores públicos, e desenvolvimento de governo, que são estudos que o Instituto Fundação João Goulart produz para tomada de decisão da alta gestão, secretários e prefeito. E hoje eu continuo nessa gestão com o prefeito Eduardo Cavalieri, estou há 6 anos, portanto, uma das mais longevas do secretariado dos Eduardos. E aí, o que eu quero trazer com isso? Assim que o Eduardo Paes chegou, o Carnaval do Rio, ele estava sendo descredibilizado. Uma série de informações erradas sobre escolas de samba, sobre recursos destinados às escolas de samba. Como a Thaís falou, como a Aline falou, pessoas falando que o dinheiro das creches estavam indo para as escolas de samba, inclusive com propagandas criminosas no YouTube. E quando o prefeito chegou também com ele um grande parceiro, que é o Marcel Balaciano, e eu chamei Marcel para conversar. Eu falei, Marcel, a gente precisa produzir informação sobre o carnaval. O Marcel já tinha feito uma dissertação de mestrado falando da economia do Rio de Janeiro e incluindo o carnaval como um importante pilar de desenvolvimento econômico na cidade. E aí eu falei, vamos produzir mais informações, mais dados e trazer o carnaval como política pública. E aí o carnaval como política pública, ele não deixa de ser o que ele é hoje. É o lugar de potência, que eu estava falando anteriormente. É o valor público. É aumentar a capacidade dos governos de entregar bem-estar coletivo, futuro para as pessoas. É o sonho virar realidade na vida das pessoas. A gente falar dessa capacidade que governos têm. Então, quando a gente chegou, a gente criou o Carnaval de Dados, que alguns aqui devem conhecer, e já vai para sua quinta edição. O Carnaval de Dados é um compilado de informações de como a Prefeitura do Rio entrega o carnaval na cidade do Rio de Janeiro, os carnavais. O carnaval de escola de samba, o carnaval de ruas fechadas, bate-bola, clubes, todos os tipos de carnaval de escola de samba que acontece na cidade, não só a escola de samba. E aí, como a gente faz esse planejamento e como a gente opera essa história toda. E a gente fala tanto do número de servidores públicos envolvidos, quanto dos recursos financeiros investidos. E como são categorizados. E, para além disso, como o carnaval movimenta a economia carioca, que é o número que é bastante informado e a imprensa gosta de noticiar. Então, o Carnaval do Rio, por exemplo, ele movimenta 5,9 bilhões na economia carioca. E eu já queria aqui trazer um esclarecimento muito importante, que às vezes as pessoas falam assim, mas esse dinheiro não está chegando. Esse dinheiro não está chegando, e as pessoas comentam, nos trabalhadores do carnaval. É porque quando a gente fala de movimentação, a gente está falando do dinheiro circulando na cidade. Então, esse dinheiro não só ele está chegando, como ele está circulando. Realmente, a fatia dele não vai exclusivamente para os trabalhadores do carnaval. Esse dinheiro, ele está circulando por toda a cidade, todas as categorias de trabalho, formais e informais, que atuam no carnaval, nesse período do carnaval. E quando a gente fala dessa atuação, como a gente categoriza, tem uma metodologia que olha para um ticket médio de viver o dia de carnaval da cidade, então a gente consegue chegar na dimensão desse número. Mas esse número é o que está movimentando na cidade,
é o que está circulando em diversos setores na cidade. E sim, o mês do carnaval, no Rio de Janeiro, é o período de maior arrecadação do ISS. Mas quando a gente fala de arrecadação do ISS, e a gente está se conectando mais com as categorias formais de empresas que atuam nesse período, a gente está falando de um valor menor, né? São algumas centenas de milhões de reais que retornam para o governo, no caso, o Rio de Janeiro. Mas ainda assim, é um dos maiores. Cerca de 28% é a média do mês de fevereiro no ISS, entre 2017 e 2025. É um mês maior de arrecadação também, comparando com o Réveillon, por exemplo, tá? E a gente também observa no estudo do Carnaval de Dados, depois eu posso passar o link para a produção para a gente conseguir circular. Vocês podem encontrar tanto no repertório.rio, da Prefeitura do Rio, quanto na página do Observatório Econômico, que esse estudo é uma parceria entre o Instituto Fundação João Goulart, Rio Tour e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O mês do Carnaval, a gente observa que a relação entre incentivo e retorno econômico para a cidade também é um fator preponderante. Então, quando a gente teve ali em 2021 e 20, teve pandemia, teve desinvestimento do governo local, a gente também viu uma retração nessa movimentação econômica na cidade e na arrecadação do ISS. Então, com isso, a gente consegue comprovar aquele pilar que eu estava aqui trazendo do valor público. E o pilar do valor cultural, desse capital simbólico, o que esse capital simbólico corresponde a esse capital econômico? O carnaval, não é um pensamento meu, é de um pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa, Júlio Aurélio Viana, é considerado uma manifestação de diversidade cultural total. Então, a gente tem as artes, as letras, a celebração comunitária e a memória coletiva. Frequentemente, os enredos fazem a gente refletir e esgarçam o tecido, digamos assim, social, reflexivo, porque ele acaba fazendo a gente pensar sobre algo de forma lúdica e reformular esses pensamentos, essas certezas, e às vezes os preconceitos em relação a determinados temas, principalmente sobre religiões de matrizes africanas, mas a gente teve, por exemplo, a Porto da Pedra, que falou no ano passado, nesse ano, quando o sambista é assim, né? Mudou o carnaval, virou o ano, e mudou o ano. Falou sobre a profissão mais antiga do mundo, né? A prostituição. Então, a gente também consegue tecer reconhecimento sobre mulheres, idades, instituições, que às vezes a história não pega, às vezes outras instituições fazem esse reconhecimento. Então, né, a gente tanto fala da presença da Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras e tivemos o Império Serrano fazendo essa atuação. Então, o carnaval, ele não apenas promove a cultura carioca, né, aqui dando o lugar da onde eu falo, mas ele também reflete questões do nosso cotidiano. Por isso é uma matéria de conhecimento. E olhar para a economia do carnaval é a gente olhar a cadeia de serviços bastante complexa e que é dividida em dois, já aqui encerrando a minha fala, dividida em duas dimensões. A cadeia de serviços, que é aquela que a gente na Sapucaí, né, então a compra de ingressos, alimentação, e a cadeia de produção, que é o que a gente vê nos barracões da cidade do samba, no nosso caso aqui. Então, essas duas é uma manifestação cultural que tem sim potência econômica e capacidade de movimentar uma economia local.
É importante que a gente olhe para essa lupa da economia do carnaval, para que a gente consiga entender a capacidade da nossa manifestação carnavalesca dentro da lógica das outras economias e traçar uma razão de grandeza econômica de contribuição de escolas de samba, blocos e diversos carnavais com a economia criativa e a economia da cultura. Agradeço a vocês pela escuta e por terem aceito a minha participação remotamente. Desculpa ter interrompido, mas nós estamos aqui premidos pelo tempo. Muito obrigado pela participação. Bom, gente, nós vamos abrir agora um espaço para três perguntas objetivas, com respostas também objetivas, que nós estamos realmente com o tempo estourado. 3 perguntas. Alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Bom, primeiro gostaria de parabenizar a mesa, obrigada pelas brilhantes falas. Eu queria trazer um pouco a fala do pai Rodney e perguntar para os outros, um pouco, né, para cada um de vocês. O pai Rodney trouxe essa questão do envelhecimento, né, e da maneira como os velhos que trazem e que preservam a memória do samba nas escolas de samba têm sido tratados, inclusive, nos desfiles das escolas de samba. Eu queria ouvir um pouco o que a mídia pensa sobre isso, porque muitas vezes isso é uma questão que vem de uma pressão econômica e midiática, né? E queria ouvir um pouco o pai Rodney e o mestre Milton, como é que a gente consegue mudar essa lógica hoje do carnaval, se a gente está diante de um caminho sem volta ou se ainda há algo a fazer na preservação dessa ancestralidade, dessa memória do povo preto. Obrigada. Por favor, as respostas objetivas também, porque realmente nós estamos com o tempo estourado. Vamos lá. Eu sou um esperançoso, né, Olga? Então eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, mas acho que a nossa parte é assumir o lugar político da universidade para provocar a sociedade mais ampla e, em geral, e provocar as escolas de samba em particular a fazer essa transformação. É a partir das provocações, né, que nós estamos tentando fazer, que a reflexão vai se dar e que a gente vai poder, de alguma maneira, contribuir para que essa mudança que a sociedade, de alguma maneira, impôs, porque a gente vive dentro de uma lógica que é desumanizante, possa olhar para as pessoas enquanto esse complexo de relações e de possibilidades, sobretudo mostrando que a velhice ainda é um momento de produção, sobretudo de produção de conhecimento, e especialmente num território de resistência como a escola de samba. Mais alguém quer responder? Então, objetivamente, Alberto. Rapidinho. Eu acho que o carnaval das escolas de samba, a minha fala vai ser até um pouco polêmica, eu acho que é um dos lugares da nossa sociedade brasileira que mais respeita o idoso. O idoso não é respeitado para entrar no ônibus, muitas vezes o motorista não quer parar. O idoso não é respeitado só com regra para banco ou para qualquer outra coisa. O carnaval respeita o idoso. O que acontece é que, com a modernidade chegando, existem cobranças, e muitas vezes vem do judiciário, vem do poder público. Que o idoso, ou, por exemplo, quando é criança, tem que ir na alegoria, tem que estar com crachá a criança, tem que ter um responsável do lado. Então, existem algumas amarras. Eu acho, você deu uma ideia muito boa das escolas de samba cuidarem dos idosos, como podem cuidar das crianças, com creches, com aulas. Eu cobri muito a inauguração de consultório odontológico em escola de samba, e hoje quase não tem mais. A gente podia entregar muito mais como escola de samba, como política pública. E eu vejo, e aí a Rafaela faz um trabalho fantástico, o Marcel, no Carnaval de Dados, mas eu vejo o papel tanto das prefeituras, quanto do governo do estado, quanto do governo federal, que é um governo de esquerda. O que o governo federal, o que o governo estadual, o que o governo municipal faz pela comunidade das escolas de samba? Sem ser dar a verba de 1 milhão, 2 milhões.
Se fatura 5 bi girando, cada escola no Rio ganha 2 milhões, então gasta o quê? 24 milhões? É 24 milhões vezes 5 bi? A relação é essa? Não poderia ter alguma parceria para a escola de samba ser um polo de uma creche, um polo de alguma coisa e ganhar esse dinheiro? Porque para o mundo em geral, gente, quando a gente sai daqui dessa bolha, o carnaval tira dinheiro da creche, tira dinheiro do hospital, tira dinheiro, e isso a gente tem que combater. Mas tem gente nossa que vai lá falar, eu acho que tira mesmo. A escola de samba tinha que se virar com patrocínio privado. Por quê? Por que a Petrobras pode dar 10 milhões numa lei de incentivo para um filme e não pode dar para uma escola de samba? Por que a gente tem vergonha disso? Entendeu? Então eu consigo ver ainda, e eu aprendi isso, que escola de samba respeita os idosos. Temos falhas, mas falhas como sociedade, não escola de samba. Quando você vê, por exemplo, um casal de mestre e porta-bandeira entrar aqui em São Paulo, é um respeito absurdo pelos casais de mestre e porta-bandeira, né? Então eu penso assim, a gente tem como melhorar, mas eu acho que a gente é exemplo, a sociedade é que está errada, não é a escola de samba não. A gente tem que cobrar da sociedade, não da escola de samba. Bom, gente, eu sou conhecido aqui na FENASAMBA como o velho chato, mas eu realmente sou rigoroso com o cumprimento das regras, né? Assim como nós temos tempo para desfilar, nós temos que ter tempo para as mesas. Então eu queria realmente pedir que as perguntas fossem muito objetivas e que as respostas fossem muito objetivas, porque nós estamos estourando o tempo. Vai tocar o sinal e nós vamos perder ponto. Rapidamente, eu acho que essa questão é sim a se discutir, né? A parte da imprensa tem um papel fundamental, mas um congresso como esse pode ser o ponto inicial de um circuito que é possível ser feito. Ele me falou muito bem, né, dessa questão do idoso dentro das quadras de escola de samba, mas também, por exemplo, aqui no Carnaval de São Paulo, a Liga conseguiu um patrocínio de um plano de saúde que poderia não só patrocinar o evento, mas estar justamente dentro da quadra, fazendo uma conexão anual, e a partir disso, a gente também poder ter essa liberdade e essa defesa de poder falar do carnaval não só como só o espetáculo, mas também trazer conteúdos jornalísticos dentro do ano todo. Então eu acho que é uma roda, né, que todo mundo tem que se conectar para as coisas saírem melhores. Obrigado. Mais uma pergunta, gente? Objetivamente, hein? Não, bem objetivo. A pergunta é em relação... Hoje saiu uma pesquisa há pouco tempo falando de quais estados tinham menos vocação, menos desejo pelo carnaval, e a região sul foi apontada como uma região com maior dificuldade, e a geração Z apontada em referência da maior número de pessoas que não desejavam, que não gostavam de carnaval. E aí eu queria perguntar exatamente em relação à mídia, se o fortalecimento de se colocar, nós somos do carnaval da rua, dos blocos de rua, que é essencial da gente não vincular apenas o carnaval de rua à quantidade de membros arrastados nos grandes blocos, mas o fortalecimento de blocos menores e das histórias dos blocos menores. E como que a gente pode vincular para os demais, como que a gente pode vincular as novas gerações a todas as formas de carnaval? Como que a gente consegue incorporar a cultura e a tradição e a salvaguarda nas novas gerações na atualidade? Você vai emendar? É um outro assunto, mas eu posso continuar, então? Você prefere? Então faz logo as duas. Tá. Emenda objetivamente, por favor, que o sinal vai tocar. Em relação ao que a última palestrante falou em relação ao investimento feito pelo governo, eu queria aqui uma reflexão. O investimento do carnaval, quem faz é o governo, de certa forma, que vende a região, como eu estou citando o exemplo do Rio de Janeiro, tá? Através do caderno de encargos. Só que o investimento que ele busca é sempre com o slogan do evento. E nós não somos evento, nós somos cultura, manifestação cultural. Então há uma distorção muito grande em relação a isso. Entendo que esse poder tem que caber a quem faz. Porque o governo não faz nada. Quem põe na rua, de fato, e constrói esse carnaval é o povo.
São dentro da escola de samba, dentro dos blocos, né? Em relação aos dados que ela trouxe, eu também trabalho com os dados. Só que eu observo que há 3 anos no Rio de Janeiro continua praticamente os mesmos valores, tanto de recebimento quanto de público, tá? Então, o que muito me deixa da causa estranheza é que ela falou que trabalha com o governo, trabalha com esses dados para devolver esse dinheiro. Primeiro que a gente não tem CPF da cultura, muito menos plano municipal de cultura, não tem como controlar isso. Então, para mim é muito vago e não me traz clareza e até certeza do que se faz propagandamente através do governo, que para mim não condiz com a realidade do nosso estado, do nosso município. Quem vai responder? Quem quer responder? Vai responder, por favor, objetivamente, hein? Você falou sobre como fazer a incorporação da juventude, né? Vou dizer assim, das intergerações. Quando a gente vai falar sobre qualquer assunto, seja para quem é mais... para mim, o idoso é o jovem que deu certo, né? Eu costumo dizer. Então, quando a gente vai falar sobre qualquer assunto, e seja carnaval, seja samba, eu olho muito a linguagem. Qual é a linguagem que a juventude entende? É o hip hop? É o trap? É o sertanejo? É uma montagem, é uma maquete, é uma peça, é um teatro, é música? A gente tem diversas linguagens artísticas e culturais que a gente pode trazer essa juventude para mais perto da gente. Se eu quiser que a juventude esteja mais no carnaval, eu não posso apresentar só o papel e a caneta, eu tenho que fazer uma interação com ela. Se eu quiser trazer o idoso para estar comigo, eu tenho que trazer uma qualidade de tempo para ele, para que a gente possa fortalecer. Então, eu acho que o caminho é esse. Obrigada. Quem vai responder a última? Paródia? Acho que o pessoal do Rio de Janeiro está mais... Alberto, tá mais vamos apto. lá. Alberto, Não, eu concordo 100%. Objetivamente. Concordo 100% com o que você falou. Eu acho que o carnaval tinha que estar na Secretaria de Cultura e não na Rio Tour, né? A gente já pede isso há muito tempo, né? Para estar na cultura. Acho que esse repasse é muito esquisito isso. Eu acho que blocos... Vamos também pensar um pouquinho. O Carnaval de São Paulo parece que tomou a questão de blocos do Rio, né? Belo Horizonte parece que já está até maior que o Rio também, em blocos. Por quê? A gente tem várias amarras, né? Tem que ter ambulância, tem que ter X, tem que ter isso. Só pode aquela cerveja, tem que estar com aquela coisa. E o carnaval que era de rua, que era livre, não virou, né? Agora, trazer o jovem, eu acho que a Liesa, com seus erros e acertos, está trazendo lá no Rio. A gente pega um baródromo, tá sempre cheio de jovem. Pega o samba da volta, tá sempre bombando. Só que assim, é legal a gente ter o jovem. Eu quero ter o jovem. É óbvio que a gente quer rejuvenescer. Eu já fui esse jovem. Só que a gente não pode ter o jovem esquecendo o idoso, esquecendo quem construiu. Porque eu percebo hoje esses aí já estão consolidados. São os coitadinhos. A gente não tem... Não vamos nem privilegiar a nossa comunicação para eles. Vamos levar a nossa comunicação só para a juventude. Que isso, gente? Aí não dá. Entendeu? Aí não dá. Tá bom, gente. Acho que é isso. Realmente, só para finalizar, o Roberto tocou no ponto certo. Eu acho que é um grande equívoco, realmente, o carnaval continuar sendo tratado como só um evento turístico. A administração, a gestão do carnaval deve realmente ser, na minha opinião, na Secretaria de Cultura, ser tratado como um evento. É um evento que tem um retorno financeiro, um retorno turístico, mas ele é fundamentalmente um evento cultural. Tá bom, gente? Muito obrigado. Desculpe aí o rigor, mas eu gosto de cumprir o regulamento, né? Se o sinal tocar e a gente não passar, a gente pede ponto. Muito obrigado a todos e vamos em frente.